paz do Senhor, queridos, sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da classe dos juniores da Escola Bíblica Dominical. Estamos já no nosso quarto trimestre deste ano, hoje a lição de número 3, onde nós estamos aprendendo sobre as histórias dos reis de Israel e hoje aprenderemos sobre mais um rei que foi Roboão. Quem foi Roboão? Aquele que sucedeu o rei Salomão. E vamos já à nossa conversa de professor, que está lá na lição do professor. Querido professor, a lição desta semana fala sobre Roboão. Ele teve a oportunidade de continuar a dinastia de Davi, seu avô, e de Salomão, seu pai, com os mesmos privilégios que eles desfrutaram. Depois que assumiu o trono, Roboão precisou tomar decisões importantes na condução da nação. Em vez de ouvir o conselho dos sábios anciãos de Israel, ele procurou o mau conselho dos jovens e perdeu as bênçãos de Deus. Roboão sofreu muito por suas más escolhas e, consequentemente, seu reino foi dividido. Professor, explique aos seus alunos que na vida, a todo momento, precisamos tomar decisões, não é verdade? Em face disso, temos que primeiramente pedir a direção do Senhor, buscar o conselho de pessoas sábias, cheias do Espírito Santo e que estejam dispostas a nos orientar a fazer o que é certo. Outro ensinamento que podemos adquirir com essa lição é sobre a responsabilidade e a qualidade de um bom líder. Então, até aqui, estamos já na nossa lição de número 3, então Roboão divide o reino. E deixamos já aqui os versículos para meditação durante essa semana. Salmos, Provérbios, 1 Coríntios, Provérbios novamente. Então, felizes são os que não tomam conselhos dos ímpios. Durante essa semana nós vamos ler bastante sobre conselhos, sobre ser sábio, sobre não seguir o conselho dos ímpios, sobre temer o Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então reserve esse tempo com o Senhor, não negligencie aquilo que é o mais importante na nossa vida, que é fazer o nosso devocional todos os dias, abrir o nosso coração para o Senhor e aprender dele através da sua palavra. Então nós já estaremos orando na lição de hoje pelo estado do Paraná. Deixamos aí a bandeirinha, ela também está disponível no Google Drive, se você quiser imprimir, e toda semana você levar a bandeira daquele estado para as crianças estarem orando já no momento da oração. Então não tem forma melhor de iniciar a nossa aula do que convidando o Senhor para estar conosco, para abrir o entendimento de cada aluno, para nos ajudar, para ele ter liberdade no meio da nossa aula, para agir no coraçãozinho das crianças e que seja mais uma aula abençoada para a glória dele. E já ore pelo estado do Paraná. E aí você pode pedir também para as crianças assinalarem lá na lição do aluno, aqui o mapinha do plano de frequência, para elas estarem assinalando a aula de número 3. E aí, o momento do louvor, deixei esse louvor para vocês. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. É tão lindo esse louvor. E se você tiver outras sugestões, deixe aqui nos comentários para estar abençoando todos aqueles que vierem até a nossa aula. Objetivo da lição hoje: ressaltar a falta de sabedoria de Roboão e as consequências das suas escolhas. Poxa vida, Roboão, o filho de Salomão, o homem mais sábio, não teve sabedoria. E o versículo hoje está lá em Provérbios. Vamos usar aqui o nosso livro. Conta pra gente, vocês fizeram um livro para trabalhar nesse trimestre? Gostaram dessa sugestão? É uma forma que a gente utiliza de guardar todo o material, né? Das outras aulas, ó, tá tudo aqui guardado certinho. E quando nós precisarmos, nós já sabemos aonde procurar, né? Então, esse trimestre que nós estamos falando sobre os reis de Israel, vai estar lá no final guardadinho. Eu posso guardar e sempre que eu precisar, eu já sei aonde eu encontro. E aí, na aula de hoje, a lição 13 aqui, ó,
coloquei o versículo desse lado, os recursos que a gente vai estar utilizando daqui a pouquinho. E aqui do outro lado eu anexei as imagens na hora de contar a história sobre Roboão. São os visuais aqui da nossa pastinha de visuais. Amém? Então o versículo de hoje está lá em Provérbios, capítulo 12 e versículo 5, que diz assim: quem é honesto trata todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. Que forte, não é mesmo? Quem é honesto trata todos com sinceridade. O que é honestidade, né? É a pureza de coração, é você ser verdadeiro naquilo que você faz, naquilo que você fala, naquilo que você responde para as pessoas. Sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. E aí, qual é a forma que nós trouxemos na aula de hoje de nós estarmos memorizando esse versículo? Então eu recortei aqui, mas eu deixei para você ali no Google Drive essa sugestão que está na telinha. É a sugestão que está na nossa lição. Então você vai imprimir 2 cópias, né, do versículo e vai embaralhar e divide aí a turma em 2 grupos, certo? E aí se você tiver o quadro, senão você pode usar a parede ou até mesmo uma cartolina para eles estarem colocando o versículo na ordem correta. E como que vai acontecer? Você vai fazer uma fila aí em cada grupo e deixar o versículo embaralhado para eles, né? E aí, um a um vai tirar um versículo, sem olhar, porque eles vão estar virados de cabeça para baixo. Perdão, uma palavra. Eles vão retirar uma palavrinha do versículo. E aí, eles vão ter que adivinhar em qual parte do versículo ela está situada. E aí, eles vão ir lá e colando no quadro. E aí, até aquele grupo acertar. Qual dos 2 grupos vai acertar qual a sequência correta do versículo. E você pode deixar também que uma pessoa do grupo olhe lá na Bíblia a sequência certinha e aí eles vão se organizando. E o grupo que primeiro terminar o versículo na sequência correta é o grupo vencedor. E aí vocês leem junto, conversam um pouquinho sobre o significado desse versículo. A dinâmica da aula de hoje, nós vamos deixar lá para depois da história, eu vou ler com vocês a dinâmica que está sugerida na nossa lição. Então, nós já chegamos agora no momento da história. E na história de hoje, vou pegar aqui os visuais. Eu deixei também os visuais para vocês ali no Google Drive. É só você imprimir e utilizar. Temos aqui a figura de número 1, essa grandona. Depois, a figura de número 2. E a figura de número 3, que é essa que está aí na telinha. Então, Roboão divide o reino. Vamos para a palavra do Senhor. Lá em 1 Reis, capítulo 12, vai dizer assim: Roboão causa separação entre as tribos. E um pouquinho antes, no versículo 43 do capítulo 11, vai dizer: E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, Roboão era filho de Salomão, e é aquele que sucedeu o trono de Salomão. Então, nós vamos ler ali, no capítulo 12, que foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E então, ele seria agora o novo rei de Israel, que sucederia o trono de Salomão, que foi o rei mais sábio, e não só o rei, o homem mais sábio. E aqui está Roboão. Porém, quando Salomão ainda estava vivo, ele fez algumas coisas que não agradaram ao Senhor. E aí o Senhor enviou profetas para advertirem Salomão. Enviou 2 vezes, se eu não me engano, para advertir Salomão que ele estava seguindo um caminho errado, para ele seguir aquilo que o Senhor queria. Salomão casou-se com muitas mulheres e acabou aí pecando contra o Senhor, porque o Senhor disse
que os filhos de Israel não poderiam casar com mulheres de outros povos, porque isso afastaria, uma hora ou outra, eles da presença de Deus. Eles acabariam servindo a esses deuses estranhos dos outros povos. E foi assim com Salomão. Poxa vida, mas ele não era o homem mais sábio. Sim, ele era o homem mais sábio, mas ele também pecava, ele não era perfeito. E acabou aí se separando daquilo que o Senhor queria para a vida dele. E aí o Senhor enviou profetas advertindo Salomão. E em dado momento, ele enviou um profeta que disse que o reino seria tirado da mão de Salomão e seria entregue a um de seus servos. E esse servo era Jeroboão. Ih, peraí, temos dois nomezinhos aí meio diferentes e parecidos ao mesmo tempo. Roboão e Jeroboão. Roboão era o filho de Salomão. Jeroboão era um servo de Salomão e o qual o Senhor entregaria agora o reino. Então é meio confuso, mas você vai lendo durante essa semana para aprender bem, amém? Vamos tentar explicar para você bem direitinho aqui na aula de hoje. Então, Roboão, filho de Salomão. Jeroboão, servo de Salomão, o qual o Senhor enviou um profeta para falar com ele. Salomão, quando soube que o Senhor entregaria o reino para Jeroboão, ele começou a perseguir Jeroboão para matar. E aí nós vamos ler ali na Bíblia que ele fugiu para o Egito. Então, Jeroboão foge agora para o Egito. E quando Salomão morre, ele sabe da morte de Salomão e aí ele fica aliviado. Bom, aquele que queria me matar já morreu, então agora eu posso ficar tranquilo, né? E aí ele soube que Roboão agora assume o reino de Israel. E aí ele vai lá com todo o povo de Israel, Jeroboão, e diz assim para Roboão: olha, o seu pai Salomão, colocou uma dura servidão sobre nós. Se você aliviar o fardo pesado de seu pai, nós o serviremos durante todo o seu reinado, para sempre. Porém, Roboão diz assim: vou pensar nisso, voltem daqui 3 dias que eu vou dar uma resposta para vocês. E aí, Roboão, ele vai lá pedir conselhos para os anciãos, os mesmos que aconselhavam Salomão, seu pai. E aí eles dizem: você deve fazer o que o povo está lhe pedindo, diminuir o fardo pesado que seu pai impôs a eles, e aí eles vão te servir e vai dar tudo certo, eles vão te servir durante todo o seu reinado, haverá paz. E Roboão ficou com isso no pensamento, mas ele decidiu agora pedir conselhos para os jovens, aqueles mesmos que cresceram com ele, seus amigos, e foi lá e pediu conselho para eles. E aí nós vamos ver aqui, ó, no versículo 10 do capítulo 12. E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram dizendo: assim falarás a este povo que te falou dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivias sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E qual será que foi o conselho que Roboão decidiu seguir e responder ao povo? O conselho dos anciãos, dos sábios ou dos jovens, aqueles mesmos que cresceram com ele? Roboão decide ouvir o conselho dos jovens. Não decide ouvir os mais sábios, aqueles que já tinham vivido uma vida inteira, que tinham conselhos sábios para dar para ele, aqueles que haviam aconselhado também Salomão. Roboão, ele foi tolo nesse momento ao ouvir conselhos maus. E quando ele levou, depois de 3 dias, a resposta ao povo, o povo diz agora: então, nós não vamos te servir. Foi cada um para o seu canto e, na verdade, agora o reino de Israel
acabou sendo dividido. Então, aqui na figura de número 2, é o Roboão falando ao povo. Aqui os jovens, todo orgulhosos, porque Roboão havia ouvido o conselho deles. E o povo apavorado, porque achou que ia receber uma resposta favorável. E ele pediu 3 dias para pensar. O que significava esses 3 dias? Com certeza ele vai pedir o conselho do Senhor. Ele vai buscar a Deus para ver qual resposta ele vai nos dar. E na verdade, ele até ouviu o conselho dos sábios, mas decidiu ouvir os jovens. Então aí nós aprendemos uma boa lição. Nós temos que pedir conselhos para aqueles que já têm uma vida toda vivida, que já aprenderam muitas coisas no decorrer da sua vida. Nós temos que olhar também para os frutos da pessoa antes de pedirmos conselhos. Como é que é a vida dessa pessoa, né? Os frutos, tudo aquilo que ela tem de bom para nos oferecer. Se é uma pessoa que é toda errada, né? Que infelizmente não segue a Deus, como é que eu vou pedir conselho para uma pessoa assim? Ou levando agora para as crianças, as companhias. Qual é o tipo de amizade que as nossas crianças estão escolhendo para elas? Qual o tipo de amiguinho, de amiguinha que elas estão andando? São amigos que agradam o coração de Deus? São amigos que levam as crianças a fazerem coisas boas, a decidir coisas boas? Por onde elas têm andado? O que elas têm ouvido? O que elas têm visto? O que elas têm falado? Então, na dinâmica, depois da história, vocês podem conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre as companhias, porque as más companhias, elas corrompem os bons costumes, elas nos afastam de Deus. Não é verdade? E aqui está Roboão falando ao povo uma resposta que eles não gostariam de ter ouvido. Mas tudo era para se cumprir o que o Senhor já havia dito antes a Salomão, que o reino seria dividido por causa dos pecados. E aqui está o reino sendo dividido agora. E aí o reino foi dividido. 2 tribos seguiram Roboão, que foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E as outras 10 demais tribos seguiram Jeroboão. Jeroboão foi rei das outras 10 tribos. E aí é onde Israel se divide em 2. O reino do sul, ali com Roboão, e o reino do norte com Jeroboão. O reino do sul passa a ser o reino de Judá e o reino do norte passa a ser o reino de Israel. E são 2 reinos inimigos. Então essa é a história de hoje, onde nós aprendemos sobre mais um rei de Israel, que foi Roboão, e que infelizmente no reinado dele, o reino aí foi dividido em 2. Deixamos aí para você o texto que está ali na nossa lição. E agora as respostas da atividade também deixamos para você dar uma olhadinha. Então ali na número 1, marque a resposta certa. Após a morte de Salomão, quem assumiu o trono foi seu filho? Davi, Roboão ou Jeroboão? A B, os anciãos deram conselhos ao rei para tratar o povo com bondade ou maldade? Os jovens deram conselhos ao rei para tratar o povo com amor ou cargas mais pesadas? E Israel se dividiu entre 10 reinos, 2 reinos ou 12 reinos? E aí tem a número 2 e a número 3 também, que é uma resposta pessoal. E já concluímos a aula de hoje. Obrigada a você que está sempre conosco, juntinho, nos acompanhando. Obrigado pelos comentários. Nós estamos sempre de olho, lendo e procurando fazer aquilo que vocês nos sugerem. Então, já concluo a aula de hoje com uma oração. Se tiver alguma criança que precisa de oração, algum pedido de oração, você também apresente as crianças para elas te ajudarem a estar orando. Ore também pela caixinha de pedidos, né? E que Deus abençoe a aula de hoje, que Deus abençoe a sua vida e nós nos encontramos na semana que vem na aula de número 4, Jeroboão e a falsa fé. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.